Pai, para que possamos, Senhor, para que possamos, meu Pai querido, Deus amado, sentir a Tua graça, para que possamos sentir, meu Pai, a presença do Teu Espírito Santo. Colocamos agora em Tuas mãos, Papai querido, a vida, meu Pai, do pastor Cleiton, Senhor, que vai estar ministrando a Tua palavra. Prepara o coração de cada irmão, prepara o coração de cada irmão, meu Pai, para que possamos receber a Tua palavra, para que venha gerar frutos, meu Pai, do Espírito. Vai, Papai querido, Deus amado, vai, Senhor, agora preparando a terra, preparando cada coração, meu Pai, para que possamos entender, meu Pai, entender aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite, Pai. Fala que a Tua igreja te ouve, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos receber o servo de Deus com palmas e glória a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia, louvado e agradecido ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Poderoso e engrandecido é o nome Aleluia. do Senhor Jesus. Glória. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Só dá uma vez. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, é motivo de mais um dia, motivo de nós alegrar de estar aqui na presença de Deus mais uma vez. Aleluia, Jesus. Quero dizer para os irmãos que hoje achei que nem fosse estar aqui juntamente com os irmãos. É verdade. O carro ele deu um problema, irmãos, na embreagem. Eu tentei até arrumar. Glória a Deus. O mecânico falou que é coisa de um dia, 2, 3. E aí tentamos de alguma maneira e não obtemos êxito. Então eu já estava decidido não vir. Mas o Senhor, o Espírito Santo nos incomodou. E através da fé nós viemos e Deus nos trouxe. Glória a Deus. É verdade. E aqui estamos Glória a nós. Deus. Isso nos prova que a obra é o Senhor que conduz, é Ele que dá a direção. Meu primo falou, rapaz, não vai não, você vai ficar na estrada. E o Senhor fez 2 milagres, irmãos. Um aqui o carro até problema deu para nós vir. E eu acabei que eu esqueci de colocar a gasolina combustível. E o carro já estava acabando praticamente na reserva. Depois que eu passei do sítio, eu estava vindo. E aí que eu fui cair a ficha. Né? E eu voltei para trás e coloquei. Então o Senhor está dando graça. Glória Aleluia, Jesus. Mas a obra é de Deus. Graças Se a a obra Deus. fosse minha, eu tinha ficado no meio do caminho. Aleluia. Irmãos, eu não sei os irmãos que aqui estão. Eu, depois desses 4 dias de festividade, eu confesso para os irmãos que até agora eu estou sentindo ainda a graça. Aleluia, Jesus. Do que Deus, Ele operou nesses 4 dias. Amém. Aqueles que não são espiritual não pôde ver nem sequer sentir. É verdade. Mas aqueles que estavam conectados com Deus viu que realmente foi uma grande vitória espiritual da parte de Deus. É verdade, O Senhor. Senhor operou, fez grandes coisas, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Talvez nós não podemos ver nem perceber. Mas no decorrer de dias nós vamos ver os frutos sendo gerados através desses 4 dias de campanha. Glória a Jesus. Eu louvo a Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos irmãos que jejuaram a favor. Glória a Deus. Felicidade, aqueles que oraram. Glória a Deus. Porque, irmão, se não orar, não jejuar, não tem milagre, não tem manifestação. É verdade. Eu sei que não são todos que têm essa fé, mas os poucos que ainda faz,
é o que determina o milagre em nosso meio. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos já nos colocar de pé para ler a palavra nessa noite. Glória a Deus, Glória a Deus! Você que trouxe a Bíblia e que quer acompanhar o texto, em Romanos, capítulo de número 8. Amém, irmãos? Romanos, capítulo de número 8. E o versículo é o de número 31. Amém? Romanos, capítulo 8. Aleluia! E versículo de número 31. Aleluia. Romanos, capítulo 8, versos 31. Aleluia! Glória a Deus! Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Todos encontraram? glória a Deus. 8. Glória. Romanos 8, capítulo 8, versículo de número 31. Nosso irmão Manel está aí presente, está com saudade do nosso irmão Manel. Glória a Deus. Aí firme na rocha. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Romanos 8, capítulo de número 8, verso 31. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim nessa noite. Glória a Deus. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? É verdade. Verdade, Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Glória a É Deus. Deus quem os justifica. Aleluia. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, Aleluia. o qual está à direita de Deus Glória a e Deus. também Deus, intercede por nós. Oh, glória! Está vendo aí que Jesus ele intercede por nós? Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Aquele que nos amou, aleluia. por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, Aleluia. nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de É Deus, verdade. Glória a que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Somente até aí vamos orar a Deus nesta noite e pedir a Ele que fala conosco. Glória a Deus. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor querido, Deus amado, Deus de mistério, fala conosco nesta noite, ó Pai, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo e verdadeiro, misterioso Deus, poderoso Pai, que o Senhor possa derramar da Tua graça aqui nesta noite, ó Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor acalme os Teus anjos aqui ao nosso derredor, para guardar e nos livrar, nos proteger, ó Pai, porque nós queremos sair daqui regozijando, ó Deus, cheio do Teu poder, cheio da Tua graça, ó Pai. Nós queremos sair alimentados, ó Pai, saciados, Senhor, pela Tua palavra santa e poderosa, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, ó Pai. Que aquele que entrou abatido nesta noite, ó Pai, venha sair animado, que aquele que entrou triste venha sair alegre, que aquele que entrou enfermo venha sair curado, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Glorifica a Deus com as palmas mais uma vez. Agradece o nosso Deus nesta noite. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Louvado e agradecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, como eu estava dizendo,
Estamos alegres, porque aqui tem nos ajudado o Senhor. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Jesus. Até que o Senhor tem provado que Ele é fiel Glória a Jesus. e tem cumprido o que tem prometido. Glória Irmãos, a eu trouxe Deus, essa palavra. aleluia, Jesus. Eu vou ser breve. Glorifica a Deus. Esse dia eu tinha tinha até perdido um pouco a voz, irmãos. Peguei uma gripe aí, um resfriado desse tempo, mudando de tempo, você sabe como que é. O espírito está pronto, mas a carne, ela está fraca. Aliás, a carne é fraca e o espírito está pronto. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus, aleluia, Senhor. foi no terceiro dia da festividade. Eu me recordo, foi no dia de sábado. Não sei se os irmãos lembram. O pastor falou, irmãos, hoje os obreiros vão ter um presente da parte de Deus. Glória a Deus. E aí nós chegamos em casa, aquela correria toda. Ainda não tínhamos feito o almoço, aliás, janta. E ele falou, Deus falou que os obreiros e pastor é obrigado a subir no monte hoje. Irmãos, eu acho que nós subimos no monte, estava acho que uns 0 graus. Eu não sei, entendo um pouco de esse negócio de temperatura, sei lá. E ali não deu tempo nem sequer a gente jantar, no outro dia já era jejum. Mas nós estávamos ali para obedecer a Cristo. Aleluia. Eu falei o sangue de Jesus que nos ajuda nesta noite. E lá, irmãos, em Formoso tem um monte que é um monte de verdade, não é igual isso que nós olhamos. É praticamente um morro. Quando você chega lá em cima, no topo, você já está que não aguenta mais. E ali começou a soprar muito frio. E ali nós estávamos clamando a Deus. Foram muitas horas de oração, Glória a Deus. chorando na presença do Senhor. Quando terminou a oração ali, sei lá, 2, 3 horas de oração, foi muito lindo o que o Senhor fez em nosso meio. Graças Glória a a Deus. Deus. E o que o Senhor mostrou e falou também. E ali nós ficamos alguns segundos conversando a respeito da obra, né? Pastor muito alegre, nós todos alegrando essa festividade espiritual. E ali, acho que a minha esposa lembra que a gente conversando, planejando estratégia para conduzir a obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali nós alegrando com essa festividade, os irmãos que estavam já se preparando para se batizar no outro dia. Glória a Deus, Jesus. E aí eu ainda falei para os irmãos, só que é o seguinte, a caminhada cristã, quando nós começamos a caminhar, progredir espiritualmente, quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, e quando realmente começa a gerar fruto, como o pastor pregou lá sobre o fruto, quando os frutos começam a nascer, começam a germinar, o inimigo realmente ele não vai deixar barato. E ali eu falei para o pastor Cleito, pastor Ednei, falei, quando começa assim, pode preparar que a luta ela virá. Verdade. Virá o levante, a perseguição, porque o inimigo ele não suporta ver a obra de Deus crescer. É verdade. Ele não suporta ver o povo de Deus caminhar. É verdade, Jesus. E ali, ainda o pastor Cleito contou a experiência que ele teve no monte. Deus me deu 2 visões ali também. O pastor Ednei, estava o irmão Everson, e a minha esposa e a irmã Aline, somente nós, que éramos obreiros e pastores. E ali, eu falei, porque é o seguinte, irmãos. Você vê que quando o ministério de Jesus ele começou nesta terra, após Jesus ali ser batizado por João, aquelas águas correntes, ele foi direcionado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele jejuou 40 dias e 40 noites, também orava a Deus. E ele foi tentado pelo inimigo. Isso nos prova que se o inimigo não poupou Jesus, porque bem sabia quem Jesus era Satanás. Sabia que ele era o Filho de Deus. Sabia que ele era enviado porque o diabo está presente como Espírito. Ele sabe tudo o que acontece. Ele não consegue prever o futuro, algumas coisas. E até assim mesmo, algumas coisas o diabo ainda consegue deduzir o que há de acontecer. Porque ele não é besta, ele vai vendo os sinais, o que está acontecendo, o que está sucedendo. Então ali ele vai tentar a Jesus Cristo. Porque grandes coisas o Senhor já tinha feito. E o inimigo sabia que dali por diante, louvado seja Deus, grandes almas, grandes coisas o Senhor ia fazer.
Então, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Até o pastor, ele pregou até sobre isso lá. Que quando Jesus ele se batiza ali com João, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo de Deus ele desceu sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba. E ali uma grande voz soou do céu, dizendo: Este é meu filho amado a quem eu me comprazo. O pastor Dinei até tentou explicar. Ele dizendo que Jesus estava onde Deus queria que ele estivesse. Ou seja, Jesus estava fazendo aquilo que ele foi enviado para fazer. Aleluia. Jesus estava, louvado seja Deus, no caminho certo. Então isso alegrou muito ao seu pai, que é Deus, mas também despertou uma fúria muito grande em Satanás. Aleluia. Então nós não somos diferentes. Imagina eu e você que somos pecadores, que somos falhos, que somos errantes. Quando começamos a caminhar, quando tomamos uma decisão correta, o inimigo certamente ele não vai deixar barato. É verdade. Pastor Gleito, eu estava conversando com ele até mesmo agora, quando eu estava vindo para cá. E ele falando que lá a igreja dele, irmãos, louvado seja Deus, é como se fosse um prédio, embaixo tem uns pontos comercial. E ele alugou, tem muito tempo que ele está lá. E agora do lado montou um bar. Ele disse que nunca viu uma coisa daquela. Colocaram uma televisão enorme. Ele disse que não sabe de onde saiu tanta gente, tanta mulher nua. Tudo lá da igreja. E aí lembrando do que o Senhor falou conosco. Até usou a minha fraca pessoa lá no monte para falar. Então assim eu falei para ele: pastor Cleito, fica firme, não desista, não se abate. Porque o Senhor está no controle. Se a obra for do homem, é de nós desesperar. Mas se a obra for de Deus, o Senhor há de nos honrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Provando a nossa fé para ver aonde estamos firmados. Irmãos, nesta noite o Senhor me trouxe nesta palavra, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque eu e você que estamos nessa terra, nós que estamos buscando um caminho verdadeiro, estamos buscando algo maior que a nossa salvação em primeiro lugar. Glória a Deus. E em segundo vem a nossa família, a nossa vida pessoal, sentimental, conjugal, financeira. Mas em primeiro lugar é a salvação. Glória a Deus. E eu e você, quando nós começamos a andar, começamos a caminhar com Cristo, a perseguição ela virá. O inimigo ele há de usar pessoas, usar meios, estratégia, algumas situações para tentar nos abater, para tentar nos fazer parar. A Bíblia aqui diz no primeiro versículo de número 31 que diremos, pois estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós também não dará também com ele todas as coisas. O Senhor aqui ele está falando que ele é por nós. Se ele é do nosso lado, louvado seja Deus, se nós entregamos a ele todas as coisas, ou seja, nós entregamos a ele de corpo, de alma e espírito, nós não devemos temer o que possa nos fazer o inimigo. Glória a Deus. Porque o Senhor, ele está do nosso lado. Aleluia. E não tem prova maior, como aqui está escrito, que Deus, ele deu o seu único filho, o primogênito, para morrer pela minha e pela tua vida. Então não tem mais nada que o Senhor faça para provar que ele é fiel e o seu amor para conosco. Então aqui, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, o crente, é o homem, a mulher de Deus, ele não tem que sair dando explicação para ninguém, tentando provar a inocência, que é santo, que é isso, que é aquilo, não. Quando a perseguição virar, o levante vai vir. A perseguição, alguém vai tentar te caluniar, vai tentar te acusar de algo que você talvez não fez, vai tentar te acusar de algo que você talvez não falou, talvez te interpretou mal em alguma situação. Não tem por que nós tentar ficar chorando, lamentando, não. Se alguém falar algo contra a tua vida, algo que você não fez, que você não deve, o Senhor, ele é quem nos justifica. Nós temos que estar em
paz com Cristo, nós temos que estar, louvado seja o nome do Senhor, é com a nossa vida diante do altar de Deus. Amém. Se nós estivermos Deus, consertados, aleluia, Senhor. como o pastor estava falando ali, o Espírito Santo ministrando o coração dele naquele monte, se nós estiver aonde Jesus quer que nós estamos, se nós estiver aonde Jesus nos ordena, pode deixar vir o levante, pode deixar vir a luta, pode deixar vir a perseguição, e seja lá o que for. Porque o Senhor, Ele que nos justifica. Glória a Deus. O rei Davi, certa vez, ele se põe diante do rei Saul, que lhe perseguia com o exército. E ali ele coloca-se de joelho, e ele fala: meu rei, aqui estou eu. Ele se curva diante de Saul. Porque Davi ele não estava se curvando diante da pessoa do homem que era Saul. Mas Davi tinha um temor muito grande, porque um dia aquele rei, outrora ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi ungido de Deus. Sobre aquela vida, uma vez, habitou o Espírito Santo. E Davi tinha um temor muito grande por isso. E Davi falou: por que procura tirar a minha vida? Porque muitos dizem que Davi quer o teu mal. Falou: aqui estou eu. Não matei porque eu não quis. O meu soldado me induziram a te matar. Mas Deus seja juiz entre mim e ti. Porém a minha mão não será contra ti. Glória a Deus. Davi mostrou ali para o rei Saul que ele não matou porque não quis. E Davi deixou bem claro que não era inimigo, que não tinha ele como um inimigo, por mais que ele tentara tirar a tua vida. E Davi ainda colocou o advogado, o juiz entre os dois, que Deus venha ser juiz entre mim e ti. Ou seja, Davi estava dizendo: se eu tenho culpa no cartório, que Deus possa cobrar de mim. Mas se porventura for ti que estiver errado, que você venha prestar conta com Deus. Mas porém a minha mão não será contra ti. O que nós podemos pegar de exemplo para os dias de hoje? Davi ali ele colocou Deus em primeiro lugar. Era como se ele dissesse: essa causa não é minha, mas é tua, Senhor. Essa peleja não é minha, mas ela é tua. O Senhor vai ser o meu advogado e também o meu juiz. É como se Davi falasse: eu vou esperar a tua providência divina. Por mais que aquela atitude de Davi ao seu soldado parecesse uma atitude tola. Os soldados de Davi, quando vê Saul dormindo com todo o seu exército, eles falam: está aí. Aquele dia que o Senhor diz na palavra: colocará um inimigo à tua frente, sobre os teus pés. Mata-o agora. Só que Davi, ele não estava conduzido ali, louvado pela sua vontade. Davi, ele não estava ali fazendo a tua própria vontade. Ele não estava ali, como eu posso dizer para que os irmãos venham entender de uma forma mais clara. Davi, ele estava como se fosse um crente no espírito. Davi, ele estava numa forma muito humilde. E Davi temeu porque um dia aquele homem foi ungido pelo Senhor. E Davi, ele sai dali, sabendo que lá na frente, talvez, ele poderia ser morto pelo aquele que ele poupou. Pastor, eu estou sendo perseguido, está falando mal, está defamando, está isso, está aquilo. E eu tenho até uma carta na manga, eu posso falar, eu sei coisa do irmão, da irmã, do vizinho, da vizinha, ele não vale nada, é isso, aquilo. Esquece isso aí, irmãos. Coloca qualquer causa na mão do Senhor, esquece o teu inimigo. Glória a Deus. Porque o nosso inimigo, ele se chama Satanás. É verdade. Então Davi, quando ele faz aquilo, ele provando ali, mostrando aquela humildade toda, o rei Saul, por um momento de tempo, ele reconhece, ele começa a chorar. Ele começa a se lamentar e começa ali, louvado seja Deus, ele cai em si. E ele fala: agora eu bem sei que certamente tu serás o rei de Israel por causa disso e daquilo e coisa e tal. Mas ali, ele já era um homem corrompido. Ele já estava corrompido. O espírito do engano já estava reinando sobre a vida dele. Glória a Deus. Pastor, a luta está travada. Eu não tenho dormido de preocupação. Meu coração está apertado. O Senhor fala: louvado seja Deus.
nesta noite conosco para nós depositar nele a nossa ansiedade. Para nós depositar no Senhor, louvado seja o Deus, os nossos problemas colocar nas mãos dele. Pastor, por que que o crente sofre tanta perseguição, é tanta tribulação, é tanta perseguição, isso, aquilo? Você sabia que se o crente que não for perseguido, se não tiver luta, certamente ele desvia dentro da igreja tomando santa ceia e dando glória a Deus, irmãos? É verdade. Porque se não tiver a luta, nós não vamos orar, nós não vamos jejuar, nós não vamos nos aproximar de Cristo, nós vamos distanciando, pelo contrário. Pastor, mas eu conheço um irmão que não passa luta, nem isso, nem aquilo, ele vive, entra dia, sai dia, ano, sai ano, e a vida dele é mil maravilhas, então ele está desviado. É verdade. Então ele está muito distante de Cristo, a ponto de não incomodar mais o inimigo. Porque você vê que quando Jesus ali ele se batiza, o inimigo se levanta de uma forma muito furiosa e astúcia contra o próprio Jesus. Vocês bem sabem as tentações, os pratos que o inimigo colocou diante dele naquele deserto. Eu não vou mencionar para nós ganhar tempo, isso aí cabe um dia de outra pregação. Mas a palavra diz em Romanos capítulo 12, versículo também de número 12, para nós alegrar, louvado seja Deus. A Bíblia fala assim em Romanos capítulo 12, versículo 12 também, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Pastor, a luta não passa, não tem como, está travada, mas você tem perseverado na oração, você tem clamado, você tem incomodado Jesus na madrugada, você tem chegado cedo na igreja para orar. Como que está, louvado seja Deus, o seu comportamento diante dessa situação que está enfrentando? Pastor, eu tenho olhado só para a luta, não tem sobrado tempo para orar, não tem tido força, então certamente essa luta te destruirá. Teu barco certamente afundará. Você vê ali que aqueles discípulos, quando vem aquela tempestade, eles se desesperam, e um faz uma coisa, joga uma coisa dentro da água para ficar mais leve o barco, e vai desesperando, e uma coisa e outra, e o barco quase que afunda. Só que por um momento de tempo, já na última hora, ele lembrou que Jesus estava no barco. É verdade. Glória a Glória Deus. a Deus. Você vê que na hora que a luta vem, a perseguição vem, a tribulação, você começa a olhar para o problema, você começa a olhar para o levante, para a deformação, e você esquece que Jesus está no barco. Você esquece que Jesus está na tua vida. E aí o problema vai aumentando, o diabo vai trabalhando na mente, no coração, colocando situação e tanta coisa. Quando você pensa que não, você está embaraçado, de uma forma que já não consegue mais sentir a presença de Deus, nem sequer cultuar e orar. Né? É verdade. E o Senhor fala aqui para nós nesta noite, através desta palavra. O Senhor diz assim: eu estou no barco. Mas não tem me chamado, não tem me clamado, não tem me procurado às madrugadas, tem esperado. Pastor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, tá? O Senhor está contemplando cada problema, cada situação, cada lágrima, cada choro. Ele está no porão. Você vê que Jesus estava dormindo bem sossegado, não estava preocupado com nada. De repente chama Jesus. Quando eles lembram que Jesus estava no barco, aí tudo muda. Aí a situação começa a mudar. Jesus ele levanta, vê aquele temporal, as ondas furiosas, e vento e tal, e vai. E Jesus ele ordena que aquela tempestade fizesse bonança e que o vento acalmasse. Imediatamente o que foi dito por Jesus aconteceu. E os discípulos que há tanto tempo estavam com Cristo, tantos sinais tinham visto, ficaram tudo de boca aberta. E um olhando para o outro dizia consigo: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Ei, aleluia, andalamandarraço e anda. Esse Jesus é o que está aqui nesta noite. Ele tem vindo o que você tem passado, ele tem visto a tua luta, ele tem visto a prova, a situação, o problema, mas ele está esperando um ato de fé da tua parte. O Senhor está esperando você chorar aos pés dele, você incomodar, você chamar. Pastor, como é que eu faço? Toda hora que eu falo, meu Deus, não.
Você vai agir agora diferente. Erecalamanahaya. Aí, ao invés de você tentar justificar para o homem, para a mulher, para o vizinho, para o parente, para o irmão, para o marido, agora você vai levantar de madrugada caladinho. Recalamanahai. Não precisa gritar não para incomodar os vizinhos não. Você vai começar a chorar. Papai, a luta está grande. A chuva, a tempestade tem me alcançado. Recalamanahai. O vento do Senhor tem soprado, as ondas têm se levantado. Pai, o meu barco está balançando, está prestes a afundar. Senhor, ajuda-me. E você vai chorar na presença do Senhor. E você vai contando, de repente você vai chorando. Aí você vai sentindo a graça, o Senhor vai derramando a unção, vai derramando o azeite, você vai começando a regozijar. De repente você está falando de mistério. E quando você olhar no relógio, está amanhecendo o dia. É assim que o crente fala com Cristo. É assim que o crente ele chama Jesus. E aí você vai, aleluia, quando você vai olhar no relógio das 5h30, você fala, vou arrumar. E hoje é dia de culto, aleluia, andalamanaya. Eu quero chegar cedinho, 6 horas, 6h30, 7 horas, para mim começar a oração. Não, pastor, mas os irmãos não vêm, ninguém tem, não. O negócio seu é com Cristo. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, o crente ele tem que ser dependente somente de Cristo. Nós temos que passar a ser desligado do homem, da igreja, daqui. Porque se você for olhar para o homem, você não caminha. Se você for olhar para a luta, você não vai caminhar. Fala, mas fulano já tem 2 anos de crente, 5 anos não ora, Betano. Esquece fulano, esquece Betrano. A partir de agora você vai olhar para aquele que tem poder de acalmar essa tempestade. Você vai chegar mais cedo, se não me dá a chave, irmão. Tu precisa ficar tocando trombeta, não, que eu quero orar, que eu não. Você fica quietinho, chega aí, se ajoelha no banco. E aí você vai começar a ver as coisas começar a caminhar. Você vai ver o Senhor começar a trabalhar. E aquilo que aos teus olhos parecia ser impossível de acontecer, vai começar, você vai ver uma luz no fundo do túnel. Você vai ver as coisas começar a acontecer. E você vai falar, mas fulano, mas você está numa luta travada, eu vi, e assim, assado, você vai falar, não. Eu clamei ao Senhor, aquele que acalmou a tempestade, o vento, ele também se fez bonança na minha vida. Glória a Deus. Porque, irmãos, como você viu aqui em Romanos capítulo 12, versículo de número 12, se não perseverar na oração, não vai ter bonança. Aleluia. Pastor, eu vou vir, mas eu não consigo orar. Eu vou ficar no banco somente cumprindo horário, olhando para o tempo, para o relógio. Eu vou no banheiro, depois eu bebo. Não adianta, irmãos. Não é para mim que você vai fazer, é para os irmãos. Aí você não vai receber nada. Você vai vir com humildade. Glória. Você vai chegar e você não vai desperdiçar o tempo. Porque o crente que tem o Espírito Santo, ele não desperdiça nada. Ele é louvado seja Deus, é crente que é fiel, que é convertido, que ele está buscando salvação, que ele sabe que o Senhor tem para entregar, tem para dar. Ele não olha porque o homem vai pensar dele, não. Se tiver cheia a igreja, ele está orando, se tiver um, ele está clamando também. Você olha que esse ora quando tem gente, vendo? Aleluia. E assim, louvado seja o nome do Senhor, você vai buscar ajuda em Jesus Cristo. Aleluia. Eu nunca vi, louvado seja Deus, eu não sei se é Salmo 51 onde é. A Bíblia fala que Deus ele não suporta um coração quebrantado. Ele não suporta, é como se ele não aguentasse ver um crente chorando com sinceridade a ele. Ele não suporta um coração contrito a ele, irmãos. Deus não suporta. Pastor, então é assim, por isso que a luta não tem passado, eu não tenho conseguido mal orar, jejuar. Não, irmãos, pelo contrário. Perseverai-vos na esperança, ser paciente na tribulação, perseverai na oração. A oração é a chave de tudo, mas a oração é aquela oração sincera. Aquela oração que não brota somente da boca, mas sai do coração. Aquela que você fala, você é sincero, você chora na presença do Senhor, esquecendo quem está do teu lado. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, né, corre da palavra, não lembrei de uma coisa que eu quero falar. Eu não sei se o Senhor vai voltar daqui a pouquinho, amanhã, ou a semana que vem, do jeito que as coisas estão indo. Depois dos 2 dias de festividade aqui de São Vidal, nós estávamos lá em casa, era por volta, sei lá, da meia-noite, conversando, eu, pastor Clay, pastor Ednei, me contou algo. Os pastores, eu também não vi, não sei. Pastor Ednei e pastor Clay falou o seguinte:
Você conversa com os irmãos lá porque ouviu uma coisa, louvado seja Deus. Elogiou a igreja, elogiou os irmãos, a fé e tudo mais, mas o que está fora do prumo também tem que ser falado. Eu particularmente não vi, irmãos. Falou, olha, eu vi alguém orando, não sei quem foi que estava orando também, e alguns irmãos estavam até tampando o ouvido, não queriam ouvir a oração e coisa e tal. Você avisa para eles lá, dá um aviso de Deus. Eles tomar cuidado, porque isso pode ser muito perigoso e arriscado. Irmãos, tem aquela oração de fariseu, sabe como é que é a oração do fariseu? A oração de fariseu, ela incomoda qualquer um da igreja. Aquela oração na carne, aquela oração que... Você entendeu como é que é o negócio? É verdade. Glória Mas se o irmãozinho estiver orando no espírito ali, louvado seja Deus, se ele estiver clamando com sinceridade, se ele estiver desprezando e for o Espírito Santo derramando sobre a vida dele, você pode arrumar um problema muito grande. Eu não sei quem foi, quem fez, quem orou, que eu não vi de nada, estou somente transmitindo o Glória a recado, Deus. porque isso é muito perigoso. Aleluia, glória a Deus. Eu mesmo sou um cara que eu sou testemunhado quando alguém está orando, se for para falar alguma coisa. Até eu falei para minha esposa, vai lá e fala com o irmão Cristiano, quero perguntar um negócio para ele. Se estiver orando, você deixa quieto. Porque vai estar na graça, irmãos, e aí? E eu sou uma pessoa meio temente, sou igual a É Davi. verdade. Vai que o Espírito Santo está derramando e aí eu arrumo um problema. Eu lembro uma vez, uma festividade, a primeira festividade, foi mesmo naquela época, estava aquela epidemia toda lá de coronavírus, não podia abrir igreja. Eu lembro que os irmãos estavam congregando na roça, lá perto da minha mãe, na Irmã Nalva. Eles iam com daqui da minha Nalva, todo dia cultuar dia de culto. E a igreja fechada, que era decreto, estava cultuando. Porque a igreja não é as paredes e o teto, a igreja somos nós. Aí o diabo fechou muito, pastor, acabou e tudo. Os que tinham fé ia todo mundo, irmãos. Glorificar a Deus é assim. Deus nunca desampara. Desde o princípio da criação até que nunca desamparou. O salmista falou, nunca viu desamparar. A não ser quando o Espírito Santo arrebatar o povo no dia do arrebatamento, aí a grande tribulação aí é outra história. Enquanto Jesus não voltar, o povo dele nunca será órfão. E aí eu lembro, irmãos, que foi nessa festividade, foi numa roça do pastor, uns 15 quilômetros longe de Juvenília. E aí nós falou, não, a festividade vai ter, o inimigo vai quebrar o focinho. Aqui na igreja não pode, na rua não pode, mas nós, o povo de Deus, não vai sair perdendo não. Nós vamos estar lá, e se chegar algum fiscal lá, nós vamos orar e Deus vai fazer a obra, vai sair de lá convertido. E eu lembro, irmãos, que eu preparei bonitinho, eu tenho que contar um testemunho, irmãos. Eu vou testemunhar aqui, porque tudo que Deus faz na minha vida, eu gosto de falar. Não é saindo fora da palavra, não. Acho que foi uma das únicas festividades que eu não perdi a voz. Eu consegui orar, louvar a Deus, testemunhar, foi essa, irmãos. A primeira que teve lá no Pastor Cleiton, festividade que tinha lá de Montalvânia, toda a voz sumia. Eu lembro da festividade, a última, nós esteve em Brasília, e ali eu conversando até mesmo com o pastor de dentro, falei, rapaz, eu acho que eu sei porque que eu perdo a voz em festividade. Falou, o que é? Toda festividade é uma correria, busca um, vai outro, vai uma viagem, e eu praticamente não durmo, fico 2, 3 dias sem dormir, praticamente 1 hora, 2 horas, e isso aí acaba afetando. Aí o pastor anda brincando, não, rapaz, eu acho que a gente conversa demais, assim, um com o outro e tal. Só que no último dia, irmãos, o pastor, Deus usou o pastor dele e falou, o diabo, não é viagem, não é nada. O diabo, ele luta para nós não glorificar o nome dele. Glória a Deus. E essa festividade a gente preparou um pouco mais, também foi pouquinho, não foi do jeito que Deus queria. E eu, glória a Jesus, eu perdi a voz no outro dia quando acabou a festividade. Então eu fiquei muito alegre. Aí, irmãos, voltando o assunto, só para os irmãos entenderem. Foi a primeira festividade, eu lembro que eu tinha preparado um hino, tudo bonitinho, certo. Quando chegou o primeiro dia, a voz sumiu, desde manhã. E vai no primeiro, no segundo, no terceiro dia, a voz sumiu. Eu lembro que no terceiro dia eu estava com aquela ira, mesmo ira santa, que eu queria glorificar Deus, tinha muitos irmãos e tal. Eu falei, hoje eu vou abrir o culto. E era bem num ar livre, tinha um monte de árvore, nós estávamos lá para fazer tudo certo. Tinha um carro de boi onde nós colocamos o som, foi tudo improvisado, porque a igreja, como eu acabei de dizer, a igreja é nossa. E ali eu lembro que tinha um irmão falando, irmão, você fica do jeito, eu não estou conseguindo mal falar e eu vou tentar orar a Deus aqui. Se a voz sumir, você pega o microfone para dar continuidade. E eu comecei a orar, irmãos, eu lembro que o Senhor, eu comecei a humilhar na presença de Deus, ele começou a derramar uma graça e foi um poder muito grande. E eu lembro que quando o Senhor é o seguinte, a oração na carne, você não consegue orar 1 hora.
É verdade. Você olha no relógio, dá coceira, dá sede, de banheiro, levanta, olha pro irmão, olha na rua, olha o cachorro, latindo, olha isso, olha aquilo. Mas se você humilhar e Deus derramar o Espírito Santo, você não vê a hora passar. E Glória eu a lembro que Deus. orando, já tinha chegado, tava todo mundo. E aí, até o pastor Cleito comentando, o pastor Direi, moço, vai lá, fala com ele, acabou, tá na hora. O pastor Cleito foi até perto e viu ali, falou que viu que era graça mesmo, que não era eu, que era o Espírito Santo que estava falando, porque a gente é fraco, irmãos. Nós da carne mesmo não conseguimos orar 15 minutos. E aí o pastor Cleito falou, não, vou deixar quieto, não vou mexer não, senão vai arrumar problema com Deus. E aí, graças a Deus, eu dei por si na hora lá, o vídeo já tinha passado quase 2 horas de oração, e eu levantei só para os irmãos entenderem. E aí eles falaram para mim desse assunto lá, falou, fala para os irmãos, avisa, para eles tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente já tem alguns dias na caminhada, na estrada, a gente vai aprendendo, não é na teoria, não é na prática, não é nem na teoria, é sofrendo e apanhando, a gente vai aprendendo. Glória a Deus. Voltando para a palavra, o recado está dado para mim não esquecer, irmãos, porque no dia da manhã Deus pode cobrar de mim. É verdade, Senhor. Cara, basta os problemas que eu tenho na minha vida para mim prestar conta com Deus. Então, irmãos, prosseguindo aqui a palavra, quem o conduzirá? Pois Cristo, quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No versículo 34 de capítulo 8. Você sabia que Jesus Cristo, ele